Olá, o meu cordial abraço a todos os alunos do curso técnico em alimentação escolar do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Esta é a disciplina Ética do Cuidado, como vocês já sabem, com uma carga horária de 60 horas. Eu sou o professor Cícero Rodrigues dos Santos e estou discutindo com vocês os fundamentos desta disciplina. No nosso primeiro encontro, na nossa primeira videoaula, nós tratamos da unidade 1, intitulada Ética e Moral. Fizemos uma distinção entre ética e moral no capítulo 1. E no capítulo 2, nós vimos quando surgiu a indagação ética. Hoje, na nossa videoaula, nós vamos tratar da unidade 2, que tem como tema justamente a ética do cuidar. Estaremos abordando no capítulo 3, o mundo de hoje, e no capítulo 4, a ética do cuidar. Para início de conversa, no capítulo 3, intitulado O Mundo de Hoje, nós pedimos auxílio a um grande intelectual desta discussão, desta problemática, chamado Jack Bosman. Ele nos coloca o seguinte, que a globalização encurtou, de certa forma, diz ele, encurtou as distâncias métricas, aumentando muito mais as distâncias afetivas. Como será que a globalização conseguiu fazer isso? Vamos tentar entender o que coloca o Jack Bosman através da nossa aula, através da nossa discussão, através das nossas ponderações, das nossas informações colocadas aqui. Primeiramente, devemos ter em mente que o fenômeno da globalização e o avanço tecnológico dela decorrente vem colaborando e muito para o desenvolvimento da humanidade. Não podemos negar isto. As informações que vêm através da internet, através das redes sociais, o que você pode estudar, o que você pode pesquisar, desenvolve muito o seu conhecimento, a sua capacidade também de pensar, lhe dá muitos subsídios para discutir problemas seríssimos e conhecer o mundo. Não podemos negar que isto contribui sobremaneira para o desenvolvimento nosso individual e da humanidade. Também temos que ver que a globalização faz surgir uma nova sociedade que apresenta mudanças significativas. Aqui na nossa visão e na visão dos intelectuais que estão nos auxiliando e nos auxiliarão nessa nossa discussão, infelizmente estas mudanças significativas mais de formas negativas do que positivas. Na produção da política, no mundo do trabalho, nas relações interpessoais, principalmente nesse aspecto, na cultura e até mesmo no modo como o homem se relaciona consigo e com o meio ambiente. Como sabemos, já discutimos na aula anterior, nós vivemos uma verdadeira aldeia global. Ou seja, tudo está conectado a tudo. O que acontece aqui tem influência no Japão. O que acontece nos Estados Unidos, as decisões econômicas têm influência no nosso bolso aqui, brasileiros. Bom, nós temos uma imagem aqui que mostra justamente isso, né? É o globo, né? Que conecta todas as pessoas através dos diversos instrumentos de comunicação que temos aí, como a TV, o jornal escrito, o computador, o satélite, né? É o que nós estamos vendo aí nesta imagem, que é intitulada justamente isso, a aldeia global. Essa aldeia global, ela é gerada pela globalização, que podemos dizer que esta globalização é um processo econômico e social que estabelece uma integração entre os países e as pessoas do mundo todo. Como já disse, tudo está conectado a tudo, todo mundo está conectado a todo mundo, todas as decisões, todos os acontecimentos influenciam a vida de todos, têm ressonância na vida de todos. Nessa aldeia global, os indivíduos, os governos e as empresas em geral trocam ideias, experiências, realizam transações financeiras e comerciais e espalham aspectos culturais pelos 4 cantos do planeta. Não podemos negar que isto é uma realidade. Nessa aldeia global, nesse novo mundo, nasce uma nova sociedade. Sociedade esta em que o Facebook, o Twitter, o Orkut, o MySpace, o YouTube e tantas outras redes sociais têm uma importância muito grande. Na verdade, nós temos uma verdadeira febre do uso dessas redes sociais, que trazem muitos benefícios a esta nova sociedade. Como eu já disse, muita informação, muita possibilidade de ver as outras culturas, de conhecer, de discuti-las. Estas mesmas redes alimentam novos valores.
Valores como a intolerância, o individualismo, o hedonismo, o egoísmo, a falta de solidariedade, a indiferença, a inveja, a vulgaridade, a avareza, a desonestidade, dentre outras que produzem no homem a condição de desumano. Vamos dar como exemplo aqui, blogs administrados por indivíduos racistas, homofóbicos, nazistas e xenofóbicos. São exemplos perfeitos dessa propagação e significam um perigo para o processo de formação de opinião, especialmente entre os adolescentes e os jovens, que estão iniciando o período de começar a ter as suas próprias opiniões sobre as coisas. Influencia muito o que essas pessoas racistas, homofóbicas, nazistas, xenofóbicas colocam na rede e que esses adolescentes e esses jovens têm acesso. A mídia é outro instrumento perigoso, pois acaba de maneira sutil e leviana veiculando informações distorcidas como se fossem verdades absolutas. Você deve saber que uma das condições, uma das características principais do jornalismo deveria ser a imparcialidade. Mas, infelizmente, no mundo em que vivemos, a maioria dos grupos de informação, de comunicação, é liderado por um político, ou seja, responde aos interesses de um grupo político. E aí acaba distorcendo as informações de acordo com o que esse grupo político deseja que seja passado às pessoas. Isto é um grande mal, isto é um grande perigo à nossa formação de opinião. Em algumas situações, se reveste de um sensacionalismo desnecessário, e em outras de uma vulgaridade desenfreada. Exemplo disso são os programas de reality show, que tiveram a chegada aqui no Brasil no ano 2000 e que ainda hoje permanece, onde jovens confinados passam os dias conspirando, malhando, se alcoolizando em festas e se insinuando uns para os outros. Isso para os nossos jovens e adolescentes tem uma ressonância muito negativa. Aqui nós temos, aliás, uma charge do Calvin e do Haroldo, bem conhecido por aquelas pessoas que gostam de charge, de Bill Watterson. O autor é o Bill Watterson. Ele diz o seguinte: este noticiário não é informativo. Isso não passa de sensacionalismo barato. E eu adoro. Ou seja, aqui o nosso personagem adora assistir o sensacionalismo. Como se não tivesse sentido nenhum a notícia ser passada como ela realmente aconteceu, como o fato realmente aconteceu. Tem que se colocar uma dose de sensacionalismo para que o nosso telespectador aí fique atento e preste atenção. Parece que esse telespectador ele representa justamente a maioria de nós, que ficamos frente à televisão, às vezes só absorvendo, sem fazer crítica nenhuma das informações que nos chegam. E aí vem uma pergunta: é para isso que a nossa atenção está voltada? Afinal, para onde estamos caminhando? E enquanto refletimos sobre o tempo que nós levamos nas redes sociais, frente ao computador, conversando com nossos amiguinhos virtuais, através da tela do computador, do Facebook e de outras redes sociais, nós colocamos algumas reflexões para que nós possamos estar questionando isto. Observem as imagens que nos são apresentadas. O que nós vemos aí? Realidade de crianças em extrema pobreza, a fome matando, dizimando famílias pobres, a terra sendo desrespeitada, sendo poluída, os peixes morrendo, crianças tendo que trabalhar para ajudar a família, é o desmatamento, o fogo nas florestas, é a terra poluída até que ela olha para você e diz: "Oh, dá para parar?" E aí, diante disso, nós nos perguntamos, lançamos o questionamento: isso não nos interessa? Esses problemas não nos afetam? Bom, a verdade é que não estamos cuidando bem da Terra, nem de nós mesmos, como vemos nas próprias imagens aí. Isso não são desenhos, isso não são figuras criadas da cabeça do homem, isso é imagem da realidade. Logo, precisamos repensar a nossa condição humana e vencer a cultura da indiferença, da falta de zelo e cuidado que reina entre nós. A falta de zelo e o cuidado é o pior, porque às vezes nós não temos zelo com a gente, com nós mesmos, e não temos zelo com o outro. E aí como vamos ter zelo com a terra? Como vamos ter zelo com o nosso semelhante, com o nosso planeta?
Contrastando as imagens que vimos agora, aparecem essas imagens, em que é colocada a sugestão para superarmos isso. Para superar essa crise, devemos voltar nossa atenção, nosso cuidado para o ser humano, para o planeta Terra, enfim, para a vida, de modo a instituir uma nova ética. Que ética é esta? A ética do cuidar. Caminho seguro para a inspiração de valores e atitudes fundamentais, capazes de romper com a crise generalizada pela qual passa a humanidade no contexto atual. Está aí uma sugestão de como vencer esta crise do descuidado. Agora, no capítulo 4, já intitulado A Ética do Cuidar, nós vamos discutir justamente alguns fundamentos dessa ética do cuidar. E quem vai nos auxiliar inicialmente, convidado agora nesse momento, é o grande escritor brasileiro Paulo Coelho. Ele nos coloca o seguinte sobre o cuidado. 4 conselhos. Cuidado com as palavras, elas transformarão em ação. Cuidado com as suas ações, elas transformarão em hábitos. Cuidado com os seus hábitos, eles moldam seu caráter. E cuidado com seu caráter, ele controla seu destino. Veja que colocações interessantes o Paulo Coelho nos traz. 3 advertências, 3 conselhos em relação ao cuidado que nós devemos ter conosco, com os nossos hábitos, e que pode delinear e que pode comandar o nosso destino. Ainda continuando aqui a nossa discussão sobre a ética do cuidar, o capítulo 4, peço a vocês que observem a imagem que aparece. Esta imagem ela vai ser intitulada justamente O Mito do Cuidado. E neste momento, eu gostaria que todos vocês voltassem a sua atenção para ouvir o relato deste mito, esta lenda, esta história. Diz o seguinte: certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve uma ideia inesperada. Tomou um pouco do barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele, o que Júpiter fez de bom grado. Quando, porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que havia moldado, Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse imposto o seu nome. Enquanto Júpiter e o Cuidado discutiam, surgiu de repente a Terra. Quis também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de barro, material do corpo da Terra. Originou-se então uma discussão generalizada. De comum acordo, pediram a Saturno que resolvesse a questão. E Saturno resolveu. Ele tomou a seguinte decisão, que pareceu ao seu bom senso bem justa. Ele disse o seguinte: você, Júpiter, deu-lhe o espírito, receberá de volta este espírito por ocasião da morte dessa criatura. Você, Terra, deu-lhe o corpo, receberá, portanto, também de volta o seu corpo quando essa criatura morrer. Mas como você, Cuidado, foi quem por primeiro mudou a criatura, ficará sob seus cuidados enquanto essa criatura viver. E uma vez que entre vocês há uma acalorada discussão acerca do nome, decido eu. Esta criatura será chamada de homem, isto é, feita de humus, que significa terra fértil. Este é o mito do cuidado, um trecho retirado do livro Saber Cuidar, de Leonardo Boff. Veja que história interessante, que nos leva a refletir sobre o cuidado que nós devemos ter conosco mesmo, o homem. O homem que, como nós sabemos, é parte da terra, mas também é parte espírito. Como o homem está cuidando dele mesmo? Como está cuidando daquele material de onde ele foi tirado, que é a própria terra. Agora, observe também a próxima imagem e relacione-a com a imagem anterior e com a história que você ouviu. Vai aparecer aí a Terra na UTI. Minha gente, será se a Terra realmente está assim na UTI? Ou se ela ainda está na enfermaria? Ou se ela já voltou para a enfermaria? O que nós podemos fazer para tirar a Terra da UTI? Observe esta imagem e relacione aí com a história que você ouviu e com a outra imagem do mito do cuidado. As imagens vistas e a história do mito do cuidado levam-nos a compreender que todas as nossas ações e reações se conectam a tudo e a todos à nossa volta. Ora, parece óbvio, entretanto, às vezes não nos damos conta disso. Você pode raciocinar
bem pensar e você vai concordar comigo. Nos recordam de nossa conexão íntima com o eu, com o outro, com a Terra, com o universo existente dentro de cada um de nós, revelando que pertencemos a algo mais grandioso do qual não podemos nos distanciar. E ainda mais, despertam a reflexão sobre a necessidade de cuidarmos do humano, de transformar o cuidado recebido no cuidado para com todos os outros seres vivos e com a própria Terra, que no atual estágio se encontra doente devido à falta de cuidado do homem, homem que é produto da própria Terra. E nós dizemos para você, há esperança para a sociedade do descuido. Essa esperança é justamente a ética do cuidado, da qual estamos tratando aqui. A solução para o mundo seria a religião, a rebeldia, a contestação, mais educação, formação, informação? Será? Será se nós não já tivemos tudo isso ao longo de nossa história? Nada terá sentido se não se recuperar a essência do ser humano. A essência do ser humano é o cuidado. O cuidado encontra-se na raiz primeiro do ser humano. Não temos cuidado, somos cuidado. Sem cuidado, deixamos de ser humanos. Imagine aí que desde criança, se a nossa mãe, os nossos parentes, nossos pais não cuidassem de nós, nós não conseguiríamos viver e chegar à fase adulta, desenvolvermos nossos projetos, enfim, não conseguiríamos viver. O cuidado é o fundamento para qualquer interpretação humana, diz o filósofo Martin Heidegger. E desde o nascimento até a morte, o homem ou recebe cuidado, ou cuida de alguém, ou de algo, ou cuida-se. Você mesmo que está me ouvindo, com certeza, ou cuida de alguém, ou é cuidado por alguém, né? E o que é o ser humano, então, diante de toda essa discussão? É um ser de cuidados. Se quando ele nasce ele é cuidado, se ele passa a vida cuidando, é claro que ele é um ser de cuidados. E essa nossa concepção da ética do cuidado recupera o que a falta de cuidado esconde. O que a falta de cuidado esconde? A sensação de conexão com o todo. Quando nós cuidamos de nós mesmos, cuidamos do outro, cuidamos da natureza, essa conexão fica mais forte. Essa nova filosofia apresenta-se holística. O que é holística? É o todo, ecológica e espiritual, capaz de desenvolver no ser humano o sentimento de pertença à família humana, à Terra, ao universo e ao próprio divino. E aqui, caríssimos estudantes, alunos do curso técnico em alimentação, nós encerramos a nossa apresentação de hoje, a nossa teleaula de hoje. Na próxima aula estaremos discutindo sobre a unidade 3. Estaremos discutindo sobre a unidade 3, em que estaremos vendo como podemos fazer para estar vivendo a ética do cuidar, os princípios e as ambiências de confraternização do cuidado. Para um melhor fortalecimento do que foi dito aqui e do seu aprendizado, por favor, consultem a apostila que está à disposição de vocês na plataforma, estudem e aprofundem o seu conhecimento. Um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.